Há mais de um século, uma pergunta simplesmente domina qualquer roda de conversa sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Pois é, mas hoje a gente vai investigar por que essa talvez seja a pergunta errada. E se o verdadeiro mistério não estiver no que a Capitu fez, mas sim na mente de quem está contando a história? Olha só, a história já começa com uma promessa. Bento Santiago, nosso narrador, já um homem mais velho, meio amargo, diz que o objetivo dele é atar as duas pontas da vida, ou seja, conectar a velhice solitária dele com a juventude que ele sente que perdeu. Parece um motivo nobre, né? Um homem só tentando se reencontrar. E é exatamente aqui que a genialidade do Machado de Assis começa a aparecer. Porque essa ideia, aparentemente simples, de atar as duas pontas da vida, na verdade esconde uma intenção bem mais complexa. A memória do Bento não é um álbum de fotografias, ela é um tribunal. E bom, em todo tribunal, antes da gente ouvir o caso, a gente precisa conhecer a testemunha principal, certo? Então, quem é esse homem que está nos contando essa história toda? O próprio apelido, Casmurro, já dá uma bela pista. Não é só sobre ser quieto, mas sobre ser fechado, metido consigo, como dizem. Ele mesmo conta que o apelido pegou porque os vizinhos o achavam recluso e caladão demais. É esse o cara que vai guiar a gente pelas memórias dele. A ideia dele, nas palavras dele, é reviver o que viveu. Ele quer voltar a ser o Bentinho da juventude, sabe? Antes que a vida, ou melhor, a versão dele da vida, o transformasse nesse Dom Casmurro. A questão é, essa reconstrução do passado é confiável? E é aqui que a narrativa pega fogo. Toda essa viagem pela memória gira em torno de uma única suspeita, que vira uma obsessão. Essa é a acusação central. O livro inteiro é, na verdade, a construção de um caso para provar essa suposta traição. O Bento não está só lembrando, ele está argumentando. Ele está tentando convencer quem lê de que ele foi a grande vítima de uma conspiração terrível. Para entender Dom Casmurro de verdade, a gente precisa sacar um conceito da literatura que o Machado de Assis usa de um jeito, assim, magistral. E esse é o pulo do gato. Um narrador não confiável não é um mentiroso comum, que seria muito simples de pegar. Não, não. Ele apresenta os fatos de um jeito que serve aos interesses dele, sabe? Omitindo detalhes aqui, interpretando coisas ali e sempre guiando a gente para chegar na conclusão dele. Pense nisso. Ele seleciona as memórias, as palavras e as cenas como um advogado seleciona as provas. Cada lembrança é uma pecinha que ele encaixa no quebra-cabeça da culpa da Capitu. E nós, quem estamos lendo, somos o júri. E ele está fazendo de tudo para garantir um veredito de culpa. Então, vamos lá. Vamos agir como um júri bem atento e olhar de perto as provas que o promotor Bento nos apresenta. Logo de cara, a gente já vê uma contradição gigante. Ele se descreve como uma vítima. Coitadinho, forçado a ir para o seminário pela promessa da mãe. Mas o que ele realmente faz? Influenciado pela própria Capitu, ele vai lá e manipula o agregado da casa, o José Dias, usando elogios e promessas para conseguir ajuda e escapar do seminário. Ou seja, de passivo ele não tem nada. Desde cedo ele já era um belo estrategista. E aí vem uma das frases mais famosas do livro. Mas atenção a um detalhe crucial. Essa descrição dos olhos da Capitu como de cigano oblíquo e dissimulada não é do Bentinho, é do José Dias. Só que o Bentinho faz questão de colocar isso na narrativa dele como se fosse uma prova plantada lá no início, um aviso sobre a natureza supostamente traiçoeira da Capitu. E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que o José Dias disse isso com maldade ou foi só um comentário qualquer, da boca para fora? O Bentinho, nosso promotor, escolhe interpretar da pior forma possível. E ele apresenta essa memória como uma bandeira vermelha que ele, na sua ingenuidade da época, não soube enxergar. E a partir daí, a lista de provas só cresce. O nome deles no muro, que era um gesto de amor de criança, vira um segredo suspeito. Um olhar de um estranho na rua vira um flerte. A inteligência e a curiosidade natural da Capitu, que queria saber de tudo, passam a ser vistas não como qualidades, mas como sinais de uma mente perigosa e dissimulada. Isso aqui ilustra perfeitamente a técnica do narrador não confiável. Ele pega acontecimentos totalmente normais do passado e pinta eles com o verniz escuro do ciúme que ele sente no presente. Ele está literalmente reescrevendo a história para que ela se encaixe na conclusão que ele já tirou. E aqui é o clímax do caso dele, a prova definitiva. Para o Bento, o olhar de dor da Capitu no funeral do melhor amigo deles não é luto,
É a confissão de uma amante. Ele interpreta a dor dela como prova de paixão e traição. Mas, sinceramente, quem pode julgar o luto de outra pessoa? Só mesmo um promotor com uma tese fixa na cabeça. E assim, a gente chega ao veredito. Depois de olhar essas provas, o caso que o Bento constrói contra a Capitu é, para dizer o mínimo, fraco, totalmente circunstancial. Mas o caso que ele, sem querer, constrói contra si mesmo, esse é esmagador. Ao longo do livro todo, a gente vê um padrão bem claro. Ele só lembra do que serve para o argumento dele, ele sempre justifica as próprias manipulações, ele transforma a curiosidade da Capitu em falsidade e a dor dela em confissão. Ele não diz "eu acho que", ele afirma "aconteceu". E essa é a grande ironia da obra. Na tentativa de condenar a Capitu, o Bento acaba se expondo por completo. O livro se torna um autorretrato de um homem consumido pelo ciúme, um homem que preferiu destruir a própria família a ter que conviver com a dúvida. O que a narrativa realmente nos mostra não é a história de um adultério, é a história da transformação do Bentinho, aquele adolescente apaixonado, no Dom Casmurro, o velho recluso e amargo. A verdadeira tragédia do livro é a dele. Então, no fim das contas, a grande questão de Dom Casmurro talvez não seja o que Capitu fez, mas sim o que o ciúme fez com o Bentinho. A genialidade do Machado não está em nos dar uma resposta, mas em nos mostrar que a forma como uma história é contada pode ser muito mais reveladora do que a própria história.